É isso aí, começando mais um On The Cast, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é muito sério, nós vamos falar de tretas de condomínio. Mas como assim, né? Não, na verdade nós vamos falar dos direitos e deveres dos condomínios, dos condôminos. Trouxe um especialista aqui hoje. Além de um especialista, eu trouxe uma pessoa que eu adoro demais, que já esteve aqui anteriormente e que eu descobri que além de um grande artista, músico, etc., ele também é subsíndico do condomínio onde ele mora. Então, nada melhor do que isso para poder dissertar esses assuntos aí com vocês. Então, se você já teve, se você já presenciou algum problema aí no seu condomínio, ou às vezes já teve vontade de sair grudando o pescoço de alguém, você precisa ficar ligado nesse conteúdo. Vai ser sensacional. Recebo aqui o doutor Issei, ele que é advogado, especialista em condomínios. Muito obrigado por ter vindo, hein? Obrigado pelo convite. Vamos nos divertir um Nos pouquinho divertir. com esses temas de condomínio, né? Doutor Issei Yuki. E ele que tá aqui ao nosso lado, Claudinho, vocalista do Negritude. Fala, mano, tranquilão? Vai cantar hoje também? Pega o cavaco, o instrumento, O que a gente sai cavaco, cantando. é isso aí. E aí, tem um detalhe, hein? Ah. Se passar da meia-noite, o bicho pega no condomínio. Ah, é? Que bacana. Eu nem sabia que você era subsíndico. Pois Mas é. isso é bacana porque aí você vai poder também interagir com a gente aqui. E só quem está ali, né, que às vezes sabe exatamente Exato. o que passa e o que acontece, porque todo mundo em condomínio acha que está no direito de fazer o que bem entender, que o filho é mais bonito, né, e etc. E não é bem assim, né? Doutor Issei, a primeira pergunta é a seguinte: é comum hoje em dia os condomínios darem muito trabalho? É comum? Não. É comum, porque condomínio é relacionamento interpessoal. Exato. Parte do princípio desse relacionamento. E as confusões, as maiores confusões que tem dado nos condomínios é o quê? É a falta de comunicação. Havendo uma comunicação assertiva, diminui e minimiza muito essas questões de condomínio. Quer dizer, é isso. Comunicação. Comunicação é o básico. Com o coração aberto, né? Não é a comunicação que a pessoa às vezes por algum motivo já vai cheia de raiva, querendo brigar. Então, o doutor está falando aqui sobre comunicação. Vamos iniciar, então, o condomínio. Quando você comprou aquele apartamento ou a sua casa dentro do condomínio, a primeira coisa que você deveria estar observando são as regras. Exato. Entendeu? Ou seja, o corretor, qualquer um que for vender, ele não vai falar para você as regras. Ele vai falar, nossa, olha essa piscina que linda, olha aquele canto, olha o jardim, Olha menos o as playground, regras. né? Então, a partir do momento que você tem uma boa administração, quando o morador mudar, você fala assim, ó, existem essas regras aqui, tá? Se sair dessa, tem multa. E a regra, na verdade, o condomínio ele é obrigado a ter e te fornecer. Como é Exato. que funciona isso? Para a implantação do condomínio, é obrigatório ter a convenção do condomínio e o regulamento interno. Exatamente. Às vezes está embutido o regulamento interno dentro da convenção e em alguns outros condomínios ele é apartado, né? Tá. E isso que o Claudinho falou é a maior verdade. Quando você adquire um bem, quando não é na planta, você já adquire ele de terceiro, mesmo sendo de terceiro, quando você ingressa no condomínio, a obrigação do síndico é fornecer para você essa convenção e o regulamento interno. Isso. Porque o que vale mesmo internamente para o condomínio é o regulamento interno. E muda de um condomínio para o outro. Para cada condomínio, ele tem um tipo de regulamento interno. E Exato. quando também passa-se muito tempo, eu acho que é necessário você fazer uma readequação do regulamento interno, porque as pessoas mudam, as pessoas passam. Os tipos de pessoas que integram o condomínio, eles alteram com o tempo. As Então, coisas mudam também, né? o regulamento tem que ser adequado. Por isso que às vezes também o que acontece, eu fiz essa pergunta, né, se muda de um para o outro, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que o regulamento de um condomínio é o mesmo para todos. E aí ele está acostumado nesse que ele mora, tem determinadas regras que ele já está acostumado. Quando ele muda para o outro, que é diferente, ele acha que é a mesma desse e acha que ele pode agir daquela mesma forma. Um exemplo clássico é isso. Antigamente, existiam poucas edificações, condomínios, com áreas comuns e áreas de lazer. Não existia piscina, playground e tal. Hoje em dia já tem mais condomínios clubes. Então o regulamento interno deve ser diferente. E agora ainda estão fazendo condomínios
tipo estúdios e condomínios pequenos, 30 Exato, metros quadrados, que nem Um quarto garagem de tem. hotel, né? Então, Exatamente. o regulamento tem que ser adequado ao tipo de pessoas que compõem o condomínio. Você acha que a convivência entre os condôminos piorou nos últimos tempos? Não é que piorou. O que acontece nesses últimos tempos, principalmente depois de 2020, 2019, com o advento da Covid, né? Sempre voltando à questão da Covid. Porque antigamente as pessoas moravam em condomínios, mas elas não se atinham muito às questões condominiais. Ela acordava, ia para a garagem, pegava, ia embora, chegava à noite, subia da garagem para a sua unidade, acabou. Exatamente. Com o advento da pandemia, eles conviveram mais com as questões condominiais. Como eles estavam lá inseridos dentro do condomínio, eles desciam, eles verificavam, esse jardim não está muito bom, essa academia está faltando equipamento, aqui tem esse pet play aqui, tá meio... Então, eles começaram a verificar mais as questões condominiais. E também as questões de relacionamento também aumentaram muito e as divergências começaram a chegar e tal. Então, depois da pandemia... E falando em pandemia e relacionamento, aí vem aquela pergunta. Porque a gente sabe que por conta da pandemia aumentou muito o home office. Uhum. Sim. Que, aliás, era uma coisa que, nossa, nem se ouvia falar, né? Pois é. E aí fez assim, ó, home Cara, office, todo mundo tá em casa. Aí todo mundo tá lá, Claudinho, no condomínio, trabalhando em casa. E aí? Então. Aí começa a implicar com a criançada brincando e gritando lá fora, com o cachorro latindo. Com o cachorro latindo, com o vizinho que de repente acordou, quer fazer o churrasco dele e quer botar um somzinho um pouquinho mais alto, a pessoa, não, abaixa o som, daí o vizinho pega e fala assim, não, eu tenho direito até as 22 horas. Aí é uma questão polêmica, entendeu? Isso que eu ia perguntar. Porque todo mundo sempre fala isso. Não, mas pera lá. Até às 10 eu posso fazer o barulho que eu quiser e depois... Mas não é o barulho que ele quiser. Exatamente. Entendeu? Porque tem o limite do barulho. Entendeu? Então não é bem assim. Não. Dentro do período permitido para fazer barulho dentro do condomínio, tem também a regulamentação da administração pública. Exatamente. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem os decibéis permitidos até as 22 horas. E depois das 22 horas é outro decibéis. Então, não é que você está dentro do seu condomínio, o seu salão de festas lá, então até as 10 horas você pode fazer o som e a potência que quiser. Não, exato. Você tem que respeitar a legislação. Exato. E muitas pessoas falam, dentro do meu condomínio, nós é que decidimos, então pode ou não pode. Não é bem assim. A hierarquia das leis deve prevalecer. Né? Então, existe a Constituição Federal, o Código Civil, a legislação municipal e tal. A gente deve seguir toda essa legislação. Então o Claudinho não pode fazer um pagodão lá. Cara, você acredita que a maioria dos meus vizinhos... Síndico, né? Então, meus vizinhos, eles sempre... E aí, Claudinho, bora fazer um show aqui? Falei, se eu montar meu equipamento aqui, eu sou expulso. Não vai dar. Acabou não, gente. Sua carreira, não tem como. Então, assim, é claro, né? A gente sempre faz uma bagunça dentro do limite, né? A gente recebe os amigos e tudo mais. Agora, isso que o doutor falou é uma verdade. Você tem hoje casas que são muito coladas na outra, uma parede, apartamento muito colado. Então, exemplo, se a pessoa, de repente, espirrou, o vizinho aqui já está reclamando porque está espirrando. O filho dele está andando demais, está fazendo barulho. Então, por quê? As casas hoje, ela não tem aquela parede grossa, sabe, que evita de você ficar ouvindo o que o vizinho... Não, são muito finas. Até o próprio, a laje, né, dos apartamentos. Sim. Então, o que acontece? É natural hoje que, sem você querer, você já está tomando conta da vida do vizinho. E agora você falou isso aí, eu vou pegar esse gancho. E é impressionante, porque eu moro em apartamento e eu tenho um vizinho de cima. E essas pessoas, eu falei, gente, eles devem, não sei... Eles desenvolvem algum trabalho escravo ali nesse apartamento de cima. Porque é impressionante como à noite, de madrugada, 5 da manhã, 2 da manhã, parece que ele resolve fazer mudanças 2 horas da manhã. Eles começam a arrastar coisas. E eu fico ouvindo aquele barulho, eu tô dormindo, eu acordo arrastando móveis, andando. 5 da manhã, eu acho que a mulher... Ela coloca um salto e começa a andar, aquilo fica porque é muito próximo. Mas é uma coisa absurda, assim. Outro dia, eu acordei, eu falei, gente, eu acho que eu vou gravar. Porque talvez se eu falar, ela vai achar que é implicância e tal. Eu vou gravar isso. Eu vou botar um microfone ali.
vou gravar e vou mandar para ela falar, olha, ó como Mas que tá é o barulho. constante esse barulho? É Ou constante. é pontual? Não. Por exemplo, ela chegou, foi no teatro, por exemplo, chegou 1 hora da manhã e todo foi até o dia. quarto e acabou. Ou é dia. todo dia? Aí parece que fica arrastando eu acho que eu falo, será que eles mudam os móveis de Já lugar para foi- poder dormir? É que na verdade já é o Será- dia a dia dela. Será né? será que eles estão com uma empresa ali, estão com máquinas de costura fazendo E alguma já foi comunicado lá, anotado no livro de Você já fez ocorrência e isso? tal? Eu tudo já certinho? falei umas 2 vezes lá, falei com o zelador lá, falei, Não, o zelador não vai fazer nada. eu vou falar. Relata Não. no livro de Exato. ocorrência, aí o síndico terá que tomar providências. Exato. 2 vezes não resolveu, aí você chega e conversa com o síndico direto e fala, poxa, vamos tentar fazer uma mediação aqui, ver o que está Antes que a gente acontecendo e taque fogo tal, no né? apartamento dele. Porque eu acho que tem que ter empatia entre as partes, Sim. né? O principal é isso, é a empatia. E o que acontece muito? Às vezes, essa questão que você falou de arrastar o móvel é tão simples de solucionar, né? Hoje em dia tem aquelas questões daquelas... Borracha, tem. Gente, vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui? Acabou. Agora, se for uma pessoa Que- que é que- do balacobaco mesmo, aí já não vai ter É, muito... eu Mas acho tudo tem que- solução, né? sim. Conversando e o diálogo. Agora, né? tem aquele lance também, né, doutor? Que tem vizinhos que não quer falar do outro com medo do que pode acontecer. Entendeu? Pode se sentir ameaçado. Se eu for falar com o síndico for vir falar para mim, por exemplo, que nem ele. Ele está no apartamento de baixo. A partir do momento que já teve uma reclamação para o síndico, o vizinho de cima Entendo. já sabe quem reclamou. Entendeu? Ah, mas eu não tenho problema com Não, isso. não é você, mas existe pessoas que têm esse Eu medo. quase fui outro dia bater lá e ia Então, falar, amigão, Principalmente, boa noite. principalmente diante de muita Mas- coisa que vem Convida aí acontecendo. pra... Mas aí volta naquele tema que a gente falou no início da Tá. questão do regulamento interno. Eu sou muito Exato. pró-regras. Se a regra diz isso, vamos fazer seguir. valer a regra. Sim. A questão do bom senso, muitos, né, advogados, muitos síndicos falam assim, ai, mas e o bom senso? Claro, o bom vai senso tentando, é né? quando você não consegue, através das regras, ou não tem alguma regra, a gente vai pelo bom senso. Mas se existe uma regra, ela deve ser cumprida. Então, anotou no livro de ocorrência, não surtiu efeito, notificou. Não surtiu efeito, multa. É simples. Multa. É. A multa, a maioria também fala, né? Ah, pode multar, eu pago a multa. Então, Claro. mas aí você vai entrar com a segunda multa. A pessoa vai, mas vai chegar uma hora que nem teve. Nós tivemos um morador lá que ele recebeu 200% de multa. É assim que vai. Porque ele pensou a mesma coisa. Ah, eu pago. E por aí- Daqui a pouco eu não sei o Mas que. tem uma outra questão também. jeito. Além do valor financeiro, se assim, esse condômino ele está atrapalhando muito o convívio social do condomínio, Exatamente. existe uma outra possibilidade. Não é tão simples, mas se é reiteradas as reclamações, não só com você, com a massa condominial, e através de várias notificações, tudo documentado, a gente consegue ingressar com ação contra esse condômino de condômino antissocial. E ele é convidado a se retirar do existe condomínio. isso? Existe. Que bacana. E é possível. Não é tão simples. Sim. Ele não vai perder a Mas- propriedade e tal. Ele somente é convidado a se retirar do imóvel, né? Através dessa ação de condômino antissocial. É possível. Mas não assim tão simples, só por causa de um barulhinho simples, essas coisas. Esse pessoal, como eu falei, do home office, que às vezes não aceita o barulho da criança lá, correndo lá fora e gritando, brincando, do idoso, do cachorro latino, música alta e tal. Sei como subsídio, vocês já passaram por esse tipo de problema no seu condomínio? Já. E aí, já como passamos. que resolve? Até hoje, então, tem gente que trabalha lá no condomínio, em home office, como você falou. A internet cai, ou então o cachorro passa na rua latindo, aí o morador vem e quer falar, mas eu tô trabalhando, não sei o quê. Porque eu falei, gente, Mas eu posso falar Ó, o que as isso- pessoas precisam ouvir ou o que elas querem ouvir. Depois ele vai, eu vou falar o que elas precisam Fala, ouvir. Claudinho. você tem que pensar da seguinte maneira: tivemos uma pandemia onde a maioria começou a trabalhar em casa. Acabou a pandemia. Volta pro seu escritório. Entendeu? A criança voltou a estudar, Sim. alguns voltaram a trabalhar e tem gente que insistiu em ficar home office e ficou fácil. Só que a convivência em condomínio é aquilo ali. A criança chegou, ela quer brincar. Se ela tem espaço, ela vai brincar. O cachorro quer Então, latir, ou seja, aquela pessoa que está em home office, na minha opinião, assim, ela não pode reclamar do direito que a criança tem.
Se ela Mesmo tem porque- espaço ali. Ela não pode querer impor a regra Não pode. dela. Mesmo Não. porque, primeiramente, a gente tem que verificar que tipo de condomínio é. Se é um condomínio Exatamente. residencial ou um condomínio comercial. É. Se é um condomínio residencial, e como a gente falou, tem um regulamento interno, o regulamento deve prevalecer. Por mais que teve a questão da pandemia, Sim. a questão do home office, essas coisas todas, prevalece a questão do condomínio residencial. Exatamente. Então, que nem eu estava conversando com o Claudinho aqui agora, começou a fazer um barulhinho. Aqui nós estamos num condomínio comercial. Comercial. Qual que é o horário de fazer obra no condomínio comercial? Então, por mais que nós estamos aqui agora dialogando, Sim. fazendo um trabalho aqui, se algum vizinho teu E já começar a aconteceu. fazer furadeira, isso aqui, Ali, não tem o que a gente fazer. tem o que Não, fazer. não dá nem para reclamar. É, Não. aí tem o bom senso. Você pode chegar e falar, olha, tal horário, eu vou fazer, né, uma gravação tal. Pode dar um tempinho de Já meia hora. fizemos isso É uma algumas conversa, é uma conversa. Mas obrigação, vezes. Não tem. não tem. E É a é o- mesma coisa do residencial. Muitas pessoas, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo uma reunião lá com a China e tal, e o seu filho está brincando de chutar bola aí e tal. Residencial. É o horário dele, um direito dele. Cabe a pessoa subir e falar, olha, das 3 horas às 4 horas, a gente consegue dar um tempinho para eu fazer uma reunião? Conversa, empatia. É complicado. É né? complicado. É muito complicado. É O que, que complicado. acontece? Esse morador É. está querendo que você entra na vida dele. Só que ele já tem a vida dele como uma pessoa que cuida da família dele, que tem os direitos do filho ficar brincando naquele horário. Sim. E você criou uma vida que é o seguinte, eu estou em home office, quero trabalhar. Mas peraí, ali é um condomínio. É. Então você não tem esse direito. Mesmo que você vá lá conversar, eu não posso exigir E isso que de também você. eu acho que às vezes a questão do home office você pode também adaptar o seu trabalho. Por exemplo, se eu estou trabalhando em home office e geralmente quem tá na frente de um computador, Sim. isso é fácil, Exato. né? Cara, compra um bom fone, coloca aqui, ó, pluga ali e você vai Exatamente. Posso Também. falar uma Cachorro- coisa que eu ah, fiz na pandemia, que eu Faz comecei na pandemia uma numa época acústica boa. no quartinho, Eu né? comecei como síndico na pandemia. É, E lá a gente tem um salão gourmet, sim. que não é utilizado durante a semana. Aí. Eu liberei para as pessoas que queriam home office, ó, você Trabalha agenda lá. lá, marca suas reuniões lá embaixo, que é Pronto. tranquilo. Sabe, mas as pessoas querem bater de frente com o outro. Quer ter mais direito que o outro. As pessoas têm que entender que o seu direito termina quando começa o do outro. E tudo tem solução. Conversando, fazendo valer o regulamento, né? Aquela questão da comunicação, tudo dá certo no condomínio. É essa falta de comunicação e valer o regulamento interno que desanda um É pouquinho. igual a briga da criançada, né? A criançada tá lá Exatamente. brincando, aí vai lá, puxou o cabelo, aí um chora. Aí puxou o meu pai quer se cabelo, aí o pai meter na quer se briga de meter. criança. Engraçado que depois fica o pai brigando com outro pai e a criança, criança- já tá. E aí, vamos brincar? Vamos jogar Já uma voltou. bola? Você fala, deixa as crianças aí, eles resolvem. Regulamento interno e legislação. O que acontece? Eu atendi na semana passada um condomínio que estava com uma questão nesse sentido, que o filho de uma proprietária É. deu um probleminha na mão dele, luxou, porque um outro menininho chutou a bola com muita força, E bateu. pegou e tal. Só que onde é que estava a mãe desses meninos? As crianças tinham 5 e 7 anos. É o perigo. Pode crianças menores de 10 anos ficarem desacompanhadas dos responsáveis nas áreas comuns? Pode? Não. Não. Não pode nem descer de elevador desacompanhado do responsável. Não pode. Crianças menores de 10 anos. Isso está na legislação Quer dizer, municipal então já e a o pessoa ECA já tá também. errada aí, né? Sim, porque você é responsável pelo seu filho. Aí- Deixa lá na rua, tá tudo Aí eu bem. questionei para a mãe, né, do filho que sofreu o acidente. Eu falei, pô, tá, mas a senhora estava onde? Que o seu filho há 5 anos, o seu filho, sozinho na área comum. A senhora estava onde? Quem estava tomando conta dele? Ah, eu vi que tinha um adulto lá e eu achei Aí que ele... larguei lá. Eu vi que tinha um adulto, mas não comuniquei o adulto. é. Entendeu? E onde que a senhora estava? Ah, eu estava na brinquedoteca com meu outro filho de 2 anos. Tá, mas você tem um campo de visão da brinquedoteca lá na quadra? Ah, não, a brinquedoteca é em um canto, a quadra é de outro. Quer dizer, as pessoas querem que O condomínio não é o responsável. condomínio se responsabilize para cuidar do seu filho. Não é responsável. Acha que é creche. Não é. O condomínio vai se responsabilizar com qualquer dano que vai suportar essas crianças
pela negligência e pela falta de manutenção do condomínio. Aconteceu alguma Exatamente. coisa com a estrutura do condomínio que Tá. gerou um acidente Por com exemplo, ela, o condomínio tá é lá responsável. brincando no balanço, Por quebrou mais a que esteja corrente, sozinho. que- Isso. Agora, qualquer outro ato, briguinha de amiguinhos, uma bola que bateu lá, escorregou e caiu lá e quebrou o braço. Não tem nada a ver com A condomínio. administração nem se mete nesse negócio. Não. Não. Você falou em bola, eu lembrei de um episódio. Sempre, né, com bola. Criançada tá lá jogando bola. Chutou uma bola, pum, a bola desviou, pegou, bateu no vidro, quebrou o vidro do carro. E aí? O vidro do carro. É. De quem é a Então, responsabilidade? Do pai, da mãe, do condomínio? Danos ocorridos no estacionamento com os veículos, tal. Dependendo da forma que foi, o condomínio também não tem responsabilidade. Se, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, depois a gente chega nesse exemplo. Tá. Eu paro o meu carro lá, aí chega o Claudinho lá, De boa, de tranquilo. boa, tal, tava cansado de fazer muito show e tal, não sei o quê, foi dar uma ré, arranhou no meu carro. Foi Quem é embora. responsável, o condomínio ou o Claudinho? Não, ao meu entender, o Claudinho. Né? Claudinho. Exato. Aí que condomínio precisa fazer. A gente pode auxiliar Exatamente. nessa questão e tal, mas a responsabilidade é entre É, a sim. unidade A e a unidade B. Levantar as A câmeras, mesma ver quem coisa- foi, como é que foi e... A mesma notificar coisa o essa vizinho. questão da bola. Quem foi o causador do dano no patrimônio da outra pessoa responsável. é responsável. Exato. É responsável. Aí. O tá, condomínio então, não tem nada a ver você, com isso. você é o doutor Issei, advogado de condomínio, eu sou o doutor Rogério, advogado do diabo. Aí, meu filho, que é muito bonzinho, foi lá e quebrou o vidro do carro com a bola. É. Aí a pessoa vem e fala: seu filho quebrou, você tem que pagar. Eu falo: não, mas primeiro que ele não podia estar lá jogando, não tinha ninguém lá para olhar, ninguém viu, tá cheio dos porteiros ali segurando, por que ninguém falou nada? Porque é aquilo, né? Ele quer jogar a responsabilidade. E aí? O senhor estava acompanhando seu filho na hora? Não. Como que o senhor sabe se foi ele ou não foi ele? E segundo, isso é uma orientação também para os síndicos e para os condomínios. Essa questão das câmeras de segurança não é só para segurança externa, Exato. para prevenção, é prevenção interna das ocorrências hoje, né? internas. A primeira coisa que eu fiz no meu condomínio quando eu assumi como síndico foi isso, triplicar o número de câmeras internas. Internamente. Prazer, somos dois. Aí é simples, aconteceu esse episódio assim, o pai chega, mas não foi meu filho. Aqui a câmera. Esse aqui é quem? Exatamente. É teu sobrinho, quem é? Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Ô, Claudinho, você sendo subsíndico lá do seu condomínio, as pessoas costumam bater lá na sua porta com frequência, assim? Ou você estabelece um limite lá? Então, no início, sim, né? Quando eu assumi, na verdade, aí era um tal de bater 7 horas da noite, um outro ligar meia-noite. Ah, é? Ô, Claudinho, meu, não aguento mais esse barulho aqui, meu, pô, tem como resolver? Aí eu fiz o seguinte, primeiro, eu parei de atender essas pessoas. Segundo, eu só sou subsíndico, existe um síndico. Entendeu? Então é o seguinte, o máximo que eu posso auxiliar a pessoa é pegar e falar assim, não é comigo, tá, gente? É com esse aqui e outro. Ele atende de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não atendo. Segunda a sexta, horário comercial. Entendeu? Então, assim, no horário comercial de segunda a sexta. Beleza. Outro ponto para resolver isso é entrar com uma comunicação antes, avisar o morador o que está acontecendo. Outro ponto, a empresa de segurança que está lá já tem ronda para isso. Então não sou eu que tenho que bater na porta do vizinho e falar assim, abaixa o som aí. Não, ronda vai lá, bate na porta, por favor, tem como abaixar? Não tem. Aí a ronda está notificando. Notificou no livro, notificou tudo e avisou o síndico. Então já tirei esse problema da minha vida, entendeu? Então, mas por já exemplo, tive já. Tanto o síndico quanto o subsíndico, existe mesmo o horário comercial que ele é obrigado a atender ou Aí a dependendo diferença do caso? é que ele mora no condomínio. Exato. Eu também moro no meu condomínio. É. E existe o síndico externo, que é o síndico É o profissional. profissional. Ah, é? Sim, É aí que tá. sim. Aí a questão é que o síndico morador tem essas questões. Eu vou dar um exemplo que aconteceu a semana passada, que eu durmo cedo, né? 10 horas, 10h30, eu tô dormindo já. Aí, Por isso que eu prefiro ser subsíndico. Deixa ele lá. mas todo o meu
os colaboradores, eles já tentam resolver as coisas antes de chegar até mim. Exato. Mas É o que eu tem falo. coisa que não dá. E eu modifiquei depois dessa semana, as minhas atitudes serão diferentes. Porque assim, o que aconteceu? Uma proprietária fez um evento na casa dela, nem no salão de festa, dentro da casa dela. Chegou uma amiguinha dela, ela interfonou na portaria e nós temos várias vagas de visitante. E a gente pode, tendo vaga, autorizar os visitantes Exato. utilizar aquela vaga de visitante. Tá. Aí a amiguinha dela, ela ligou para a portaria e falou, olha, só que ela não falou para a visitante, ela falou assim, olha, tem uma amiga minha que ela vai embicar aí, a placa tal, carro tal, e ela vai usar a minha vaga de garagem, não a de visitante. Aí o porteiro abriu para ela, identificou, abriu para ela, ela entrou, né? Visivelmente dava para ver que era estacionamento de proprietários. Ela simplesmente pegou, Deixou no visitante. olhou assim, tem uma vaga aqui. Ela entrou, parou o carro e foi embora. Aí a proprietária chegou uma hora depois, falou, o quê? Na minha vaga? Ela simplesmente estacionou, que ela estava com um Smartzinho, era um carro pequeno, né? E eram duas vagas. Ela parou o carro dela, na propriedade dela, e simplesmente ligou na portaria e falou, nem adianta ligar que eu não vou retirar o meu carro. Eu, como síndico, vou fazer o quê? Ela parou na vaga dela. Ela tem a obrigação de tirar o carro dela de lá? Não. E aí, o que a gente faz? Aí, tocaram meia-noite, desce lá o ICEI, na garagem e tal. Fui na maior boa vontade. E aí, o que está acontecendo, né? Vamos tentar resolver aqui. Aí que começa. Eu fiz errado, eu não deveria ter descido. Mas... Eu já resolvi de outra maneira essa situação. Não! Que olha isso! Como é que eu vou embora? Que não sei o que. Eu falei, calma. Eu desci, prazer, síndico, eu vim aqui para tentar resolver a situação. Tá, mas como é que faz aqui e tal? Falei, calma. Ela simplesmente virou para mim e falou, tá vendo que não vai resolver nada, é tudo da mesma laia. Exato. Que absurdo. Eu falei, o Acontece. quê? Eu simplesmente encerrei a conversa, fui falar com os proprietários lá, falei, olha, a proprietária já falou que não vai descer, falou que não vai fazer isso, tal, não sei o quê, e não tem o que o condomínio fazer. E agora? Que não sei o quê. Aí tinha a vaga do lado, que a senhorinha muito gente boa, eu dei a ideia, faz o seguinte, tenta ver com a mulher se ela deixa você tirar esse carro. Isso. E como era aquele Smart, Sim, é fácil, né? Você vai... E foi o que aconteceu. Ela autorizou, tirou o carro e foi embora. Mas isso que eu queria dizer é isso. Você não tem que... Eu acho que você lá no condomínio, você tem que simplesmente o Honda verificar o que está acontecendo, livro de ocorrência, segunda-feira, notifica e multa. Então, mas tem uma coisa, nesse ponto que você teve que resolver, eu fiz de uma outra maneira. Justamente com o Honda, exemplo. Se a vizinha chegou e falou, vai deixar aqui na minha vaga, não tem problema, tá? E aí chegou a amiguinha, colocou na vaga de visitante, a portaria já está vendo o caminho dela assim, a partir do momento que ela entrou, certo? A partir do momento que ela entrou, ela chegou lá, colocou na vaga da moradora, de uma proprietária, o Honda já desce na sequência e fala assim, por favor, seu carro está no lugar errado, tem que deixá-lo aí, ó. Então, aí... Mas ele já está sendo monitorado da entrada. Não, mas nós vamos alterar, que é aquilo que eu falei, a gente triplicou o número de câmeras, mas mesmo assim tem pontos cegos. E esse era um ponto que a gente não viu, que ela parou ali. Então, mas esse ponto cegos, lá no condomínio também tem alguns pontos cegos. Só que eu tenho o Honda, que ele tem os horários dele que tem que fazer a ronda no condomínio. Não. Nessa que ele está fazendo, ele já está com as placas dos carros, ele sabe quem é morador, quem não é morador. Não, mas lá nós temos o Honda assim, na parte do estacionamento, a gente tem o Honda só noturno, ele chega às 9 horas. Não. Aí você tá... E a menina chegou às 7 horas. Aí no final de semana você está perdido, meu amigo. Mas é isso, você tem que notificar e multar. Né? Outra questão de garagem também, que nós temos uma questão de vaga PCD para embarque e desembarque, não para estacionamento. Exato. Aí o que acontece? Aí um proprietário abriu a porta do estacionamento para o sogro entrar, ele achou no direito de parar ali às 7 horas da noite e ficar até meia-noite. Aí sendo que o porteiro advertiu para tirar, ele simplesmente falou, não vou tirar. E quero ver quem vai tirar. Aí passou mais uma hora, o outro porteiro que entrou também falou,
Aí chegou o Honda às 9 horas, também falou. Aí o subsíndico ligou, mandou uma mensagem para ele, nada. Toca o telefone meia-noite para quem? Síndico. Sim. Cara, desculpa, aí eu não deveria ter feito dessa forma, mas eu simplesmente liguei lá na unidade e falei, olha, tira agora o carro ou eu vou chamar o guincho. E falei, boa noite. Desliguei. Ai, caramba. Esse é um direito do condomínio também, Tá. acionar o guincho. Também pode. É a mesma coisa dos shoppings, né? Tá. É verdade. É uma... É complicado, né? Porque o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa que Então, acha... sabe o que eu faço? Na verdade, eu deixo o morador passar vergonha. Tá na boa. Simples. Você teve esse problema. Aí o Honda passou, tirou, não sei o quê. Deixei a situação, beleza, foi até o... Na semana, entra um comunicado desse tamanho no grupo do WhatsApp. Ó, senhores, por favor, colabore com a administração, porque essa semana aconteceu isso, isso, isso. Não colocamos o nome da residência, o número, nada. Nem Mas deve, já né? estamos avisando o que acontece pelo condomínio. Ou seja, o próprio morador já está passando vergonha. E porque ele sabe, tá ali no grupo. Lógico. Entendeu? E o vizinho dele, que viu a treta toda, fala, nossa, mas você viu? Então, assim, tudo é comunicado. O morador, ele tem que colaborar com o outro, tem que ajudar. Até porque eu sempre falo para todos eles lá, não briga com seu vizinho, porque o primeiro a te socorrer quando você estiver passando mal é ele. vizinho. Verdade. Exato. Até o SAMU chegar, meu irmão, se chegar. Sim. Então não briga, não adianta. E falando Quem vai em cuidar da brigas, sua casa é ele. E falando em brigas, a gente tem notado muito também a intolerância das pessoas em relação a porteiro, né? Ih, rapaz. Briga, intolerância, falta de educação. E como lidar com isso? Quer ver o vizinho que arruma mais treta? É aquele que fala assim, eu sou da polícia. Ah, tá. Eu sou advogado de não sei o que. Tá. Eu sou cantor. Mas aqui existem regras. Sim. Se você é isso, aqui no condomínio existem regras. Tudo bem para você? Entendeu? Mas a maioria das confusões que tem são esses que carregam Tudo esses... bem, senão você vai... São esses que carregam esses títulos. Vai morar Aí sozinho. não dá. A pessoa começa a te ameaçar de um jeito que, E não ninguém dá. pode alegar desconhecimento das regras. É obrigação de todos ter ciência das regras. Exato. Então, quer dizer, mudei para um condomínio, a minha obrigação é ler lá o estatuto, as regras e saber que aquilo... Mudando um pouquinho. Você mudou para o condomínio, é obrigação do condomínio já deixar regras com você. Sim. Porque o condomínio já está deixando você ciente. Né? Como o doutor falou, com o passar do tempo, algumas coisas vão mudando. Então, cabe aí o conselho, a administração, pegar as regras, analisar de novo, ver se dá para quebrar algumas coisas, ceder, mudar um pouquinho, chamar uma assembleia, vamos mexer nisso, vamos mexer nisso. Aí sim, mas fora isso, existe uma regra. Não tem o que mexer. E o morador tem que saber. O morador precisa saber. Entendeu? Cachorro, por exemplo. Cachorro, eu tenho 2 lá. Um Samuel e um pastor. Quando eu peguei o meu pastor alemão, a primeira coisa que o adestrador falou assim, legal, são lindos, né? Ah, são lindos. Que bonitinho, a família toda gostou. Vai chegar uma época que você vai ter que usar a focinheira. Porque é cão de guarda. E é verdade. Aí tem uns que aparecem lá com pitbull. Que lindo, pitbull. Falei, focinheira. Não morde, é dócil. Focinheira, cão de guarda. Isso é lei. Isso é Quer lei. dizer, independe. Mesmo se o cão for bonzinho... Não adianta, não adianta. Você tem que Tem seguir o que tá... raças. Dentro do condomínio, o cachorro mais bonzinho que tem Tinha que de botar nos pinchers, cão de guarda é pastor alemão. Tem? O pastor alemão, ele cuida de criança. Ele senta do lado, pica ali de boa. Mas não tem jeito, É cão de guarda, assusta. Porque o porte dele já... essa proteção que ele tem com criança, ele avança em outra pessoa. Então, assim, foi o que o adestrador falou. Cão de guarda tem que usar focinheira. E isso é dentro do condomínio. Você vai pro shopping, focinheira. Teve um episódio que teve um desentendimento, uma desinteligência com o porteiro e um proprietário por causa de cachorro. Sim. E assim, regras são regras, e se está na regra, eu orientei o zelador para falar com todos os colaboradores, principalmente os porteiros, para quê? O que aconteceu? Nós temos 2 entradas no condomínio. Entrada social e tem uma outra entrada de
PCD e para Serviço. serviço, essas Serviço, coisas, né? geral. Pets, essas coisas. O proprietário chegou e tocou para entrar na social. Porteiro, ele sabe das regras, ele Sim. falou o quê? Não pode ser por essa porta, vai pela outra. O proprietário falou, não, eu quero aqui, tá. Onde foi o Entendeu? erro? Ele devia ter deixado o cara entrar por ali, ocorrência, nós vamos resolver internamente isso aí depois. Exatamente. Por que eu estou falando isso? O que aconteceu? Ele não abriu, peitou o proprietário foi pela outra, veio na portaria, quase agrediu e teve uma agressão física mútua ali e tal, quase deu ruim o negócio por causa de uma abertura de porta. Por isso que eu falo, regras, comunicação e deixa quem dê direito tomar as providências. Exatamente. Deixasse ele entrar, Sim. anotasse no livro que ele entrou por um local indevido, desobedeceu as regras, a gente vai advertir ou notificar ou vai multar, o que seja, tá? Pronto. E acabou o assunto. Ele proibiu, o cara se achou no direito de ir lá e questionar o cara. Quer dizer, ficou um batendo de frente com o outro. E um detalhe, na parte da administração, do síndico e tudo mais, ele nunca vai falar que foi o porteiro que falou. Isso é fato. Porque nós temos câmeras. É. Então, ó, acabamos de ver pela câmeras aqui que você infringiu a regra, isso, está recebendo uma notificação, bom, ok? sim. Acabou. Ou seja, eu já não arrumei nem confusão pro porteiro. Puxei pra mim, porque eu sou o responsável. Precisa. Sim. Entendeu? Eu que sou o responsável. Então é o seguinte, dentro das regras, o cara então vai receber uma notificação. É isso. A próxima é multa. É isso. E a gente estava falando da questão, né, de bater na porta, essa coisa toda. O subsíndico é obrigado, ou o síndico, a atender a pessoa na porta ou não? Existe realmente um Na horário ou verdade- tem que formalizar por e-mail? Na verdade, nem síndico, nem subsíndico, ele não tem obrigação nenhuma de atender Exato. ninguém na porta. Não. Né? O que acontece? Relata lá no livro. Se é uma coisa, existe uma diferença entre uma questão de urgência, Urgência. necessidade, Como já estourou, aconteceu lá. a caixa d'água vai inundar o condomínio todo. Eu não vou esperar até segunda-feira. Sim. Tem que chamar o síndico ou algum Lógico. vai atrás. Ai, mas estão tocando um pandeiro aqui, né? O Claudinho tá tocando um pandeiro Por que aqui, você como é coloca que o samba faz no e meio? tal, Não sei o entendi. quê. Não, anota no livro. O Honda vai lá, notifica, adverte. Não parou? Vai lá, notifica. E já fala, olha, tudo bem, está na ocorrência e tal. Infelizmente vai ter um transtorno momentâneo, Sim. mas depois nós vamos resolver essa situação. Do que se. Já imagina só, o Claudinho tá lá com a trupe dele lá, fazendo um show lá e tal, não sei o quê. Exato. Eu sou o síndico, eu vou lá, vou bater de frente, ele vai chamar, já tem um amigo lá que está meio atravessado e tal, já começa, e acontece uma coisa pior. Justamente Agora- nesse amigo atravessado, né? É. Exemplo, eu tenho grandes amizades, grandes amigos ali no condomínio que eu moro. Pô, tô só chegando de show, tal, não sei Sim. o quê, 1, 2 horas da manhã, tomei meu banho, vou querer dormir. Ah, rapaz, tô vendo um cara tocando uma percussão mais alto que eu. Só que eu tenho uma amizade com o meu vizinho. Mano, cara, eu toco esse instrumento aí, bicho. Eu nunca vi tocar tão alto assim, mas essa hora, 3 horas da madrugada. Vai. Pô, Claudinho, pelo amor de Deus, mano, pera que eu já vou resolver. Eu tô achando que ele ia falar pro cara baixar. Não mandou o cara embora, não, pode ir embora, acabou. Você entendeu? Por quê? Eu nunca perturbei ele, e muito menos ele também. Tanto que, pode ficar à vontade aí, tranquilo aí, não tem problema nenhum. Só que tem gente, que tá na casa, tá na sua casa e acha que é o seguinte, mano, ali é festa como se tivesse uma balada. Sim. E não é, respeita a sua casa também. Foi que ele percebeu isso, entendeu? Por exemplo, no caso de multa, né, que você falou, fez lá a notificação, multou. Quando o condômino recebe uma multa, ele pode recorrer a essa multa? Pode. Mas o único. A gente fala que é o colegiado. Quem vai definir se vai manter ou não a multa através desse recurso é a Assembleia. Ele faz esse recurso, nós chamamos a Assembleia e a Assembleia vai decidir se mantém ou retira, Ou a, multa. retira a multa. Não é o síndico e não é outra pessoa, é a Assembleia. Até chegar à Assembleia, o Conselho está analisando, Sim, o síndico está analisando, o subsíndico está analisando para depois chamar a Assembleia para esse caso. sim. Menos mal, né? Opa, Mas é bom pro cara também já ficar esperto ali nesse meio tempo e pensar. Porque tem gente que meio que não liga pra essa coisa da multa, né? Eu pago.
Mas é o que você falou, chega uma hora que... Chega uma hora com o bolso e aí? Eu não vou mais falar de pagodeiros, É. então. O meu teve jogadores de futebol. Por quê, né, gente? Jogador de futebol. Ai, o cara já chegava na segunda-feira, os amigos dele, como é que chama aquele grandão assim? O quê? Tom, Não, bicho. Ele tá falando Debaixo do braço. Ah, tá. Ele tá falando do equipamento de som JBL? Não, não, não. Zabumba. Ah, Não, instrumento de- mesmo? É. Aí sim, é o tantã. Tantã. Tantã, o outro lado assim, Tantã, chegava. pandeiro. Pô, eu falei tom. Segunda-feira, 6 foi bem, horas, foi bem. chegava a trupezinha. É de segunda? Segunda a quinta. Aí eu vou explicar pra vocês o motivo, tá, gente? Porque a vida Eu sei. de pagodeiro, futebol, de artista, a segunda-feira pra gente é livre. Tá, mas Então é o dia que a gente folga, faz. eu não vou falar os nomes, que não é o caso aqui, mas, por exemplo, o jogador em si, o time dele foi na Libertadores, uns 2 anos atrás. E o jogador não estava aguentando em pé. Inclusive, ele abaixou, deu uma baixadinha e tal, não sei o quê. Claro, no dia anterior ele estava tendo pagode na casa dele, dos parça. Todo dia, de segunda a quinta, 3, 4 horas da manhã. Pá. E aquilo que você falou, adianta multar? O cara falou, quanto que é a multa aí? exato. Vou deixar pago 10 já. Já é. É difícil, aí teve que tomar outras Complicado. providências, mas conseguimos resolver também. Agora, falando em pagar, como que lida com os inadimplentes, que é o cara que não paga o condomínio, mas quer usar a área comum, quer usar tudo... Como que Fácil. funciona isso? Na verdade que, pelo menos lá no condomínio, quem é inadimplente não tem como usar área comum. Não? Isso está na regra, não pode alugar o salão. Então pode. eu, advogado Então, do mas, diabo, Mas, por exemplo, hoje, você tem uma academia, ele pode ir? Também não, porque está na regra. Tá na regra, mas e se ele vai? Eu Então, fui. existem condomínios que nem o meu lá ainda não tem, né? Tá. Existe dispositivo tipo facial para você registrar qual casa que está indo e qual que não está. Existe Tá. condomínio que já tem esse sistema de segurança. Agora, os que não tem, ainda tem gente abusando. Tá tudo bem, vamos lá, mas Daqui a pouco... daqui a pouco o bicho pega. Ah, mas não tô agora, usando, não tem eu jeito. falo que o Claudinho quer ouvir o que ele precisa ouvir. Não, você vai falar o que ele precisa ouvir. É claro, não só eu, como todo mundo que tá ali assistindo. Sim, essa questão da inadimplência é fácil. Contrata um jurídico assertivo, bom, e faz a cobrança. Inadimplência superior a 4% já não está muito boa a saúde financeira do condomínio. Abaixo de 4%, ok. Exato. O inadimplente, ele tinha aquela ideia de que o único bem de família, não vai acontecer nada, não vou pagar, não vou fazer isso e tal. Só que não é assim que funciona. Hoje, perde-se a propriedade por falta de pagamento de cota condominial. Cara, Fato. eu fiz isso aí com a construtora, bicho, você acredita? Porque o condomínio lá, na verdade, tem 10 anos. E aí, durante 5 anos, a construtora peitava mesmo o síndico anterior, né? Não, porque não vou pagar agora, porque não sei o que. Eu falei assim, tá bom. E o síndico tinha medo, né? Porque a maioria das casas era da construtora. Eu falei, não, meu, o cara falou que vai deixar de mandar a luz, pagar o condomínio aqui se eu não fizer isso pra ele. Eu falei, faz o seguinte, meu, desliga o telefone, deixa ele falando. Desliga. Beleza, agora por que você tá apavorado? Não, porque o cara falou que não vai. Primeiro, você tem que deixar o condomínio com saúde. Quando eu falo saúde, saúde financeira. Financeira, sim. Certo? A partir do momento que você deixou o condomínio com saúde financeira, você não está mais dependendo de ninguém, meu. Isso. Pare de se sentir ameaçado, meu. Então você faz o seguinte, resolve primeiro essa parte, como é que tá? Não, tá legal, tá tudo bem, não, então tá tudo bem. Agora espera ele ligar de novo. Quando ele ligar de novo, você fala assim, ó, é o seguinte, meu, você não quer pagar mais condomínio? O problema é seu com a justiça. Mas posso É simples. falar o que acontece muito nos condomínios? Com as construtoras. Sim. Normalmente a implantação de condomínio e tal, normalmente não se vendeu todas as unidades, então sempre fica algumas unidades para a construtora e tal. E quando ela faz a implantação, o que acontece? Eu falo que todo mundo tem que ouvir, eu não vou passar a mão em ninguém, nem construtora, nem administradora, eu não estou nem aí porque eu sou um advogado independente. Isso aí. O que acontece? Normalmente quando é feita a implantação, a incorporadora, já na primeira assembleia de implantação, já leva todo o time, administradora, síndico, isso, aquilo, tal, não sei o quê, advogado, tal. todo mundo. Leva todo mundo. Você acha mesmo que alguém vai cobrar a construtora se está no pacote? Ele leva, bicho. Por isso que tem que ser... Eu prezo sempre pelo seguinte,
condomínios têm que ter jurídico independente. Não é jurídico fornecido pela administradora, é jurídico do síndico, tal. Tem que ser um jurídico independente, porque o jurídico independente ele não tem rabo preso com ninguém e ele vai cobrar a construtora. Vai pra Doa cima. a quem doer. Primeiro ponto. Né? Então é isso. Tenha um jurídico independente. Com relação àquilo que ele falou de proibir, se tiver um jurídico independente também, tem essa questão que, na verdade, eu vou fazer uma pergunta, um questionamento. Por exemplo, o cara está inadimplente. E, segundo a regra lá do seu condomínio, proibiu de usar a academia ou proibiu de usar o salão de festa, não, a piscina, por exemplo. Área comum que não tem pagamento para utilização. Certo. Aí o cara está inadimplente, mas no mês seguinte ele pagou. Ele está adimplente. Isso. Aí ele foi proibido de utilizar a academia. Quem que vai ressarcir que ele pagou aquele mês que ele estava inadimplente, mas ele pagou. E ele não pôde usar. Como é que é? Não entendi a pergunta. Não? Então vou formular de novo. Eu estou inadimplente. Você está devendo, não pagou. Tá devendo. Não paguei o mês passado e o mês retrasado. Aí eu proibi ele de usar a academia, porque ele está inadimplente esse mês. Só que o mês que vem, eu paguei. Ele foi lá e pagou. Pagou o que está Então devendo. do kits, Certo. inclusive com Kits. esse inadimplente. Quem ressarce ele, desse mês que eu proibi ele de não usar a academia... Como que eu vou usar a academia? Então, mas essa dívida que ele tem, já no primeiro mês, você não proíbe. No primeiro. Porque você está em negociação com ele. Não, sim. Mas o momento Você tá que você proibiu, como que ele vai recuperar esse período que ele foi proibido se ele pagou por aquele período, por mais que seja atrasado? Ah, tá. Entendi a pergunta. Diferente do salão de festas, que assim, há entendimentos também, tá? Que aí é uma questão de você estar locando. Você não pode locar se você estiver inadimplente. E você vai estar pagando para o condomínio. Sim. Se você já não está pagando a cota, você acha que vai pagar aquilo ali? Não vai pagar. Né? Então, essa questão de utilização das áreas comuns por inadimplentes, eu entendo que não se deve proibir. Entendi. Talvez um tempo depois, talvez alguns meses depois... Que a CLT é clara. Tem os métodos para você fazer a cobrança. Multa e juros. Somente isso. Ok. Né? E qualquer coisa não pagando, executa tal. Mas proibir... Porque tem sempre aquele morador que fala assim, mas eu estou pagando o condomínio meu e o dele? Mas aí que volta a Porque dizer... ele está aqui. Então, mas volta a assim dizer. O que você tem que fazer? Ter um jurídico assertivo, independente que vai fazer a modificação da régua de cobrança, que normalmente a régua de cobrança dos condomínios é 60, 90 dias, que fica com a administradora. Quando eu entro no condomínio, eu já peço para a régua de cobrança passar a ser 30 dias. Por quê? Explico por quê. Olha só, eu tenho a cota condominial, eu tenho cartão de crédito, tenho financiamento do carro, financiamento da casa, tal, eu jogo tudo aqui em cima da mesa. Exato. Qual que é o juro maior? Multa e juros maiores e menores. A cota condominial é o menor juros e multa. Exatamente. 3%. 2% de multa, 1% de juros. 3%. O que eu vou escolher? O cartão de crédito para pagar ou a cota condominial? Então vai deixando. E se a régua é 90 dias, vai ficar 3 meses lá e ele vai pagar o quê? 3 meses, 9%. 9%. É mais barato que o cartão de crédito. Então ele vai deixar. Agora, você modificando para 30 dias, o cara vai ficar esperto. Sim. Por quê? Não será mais só 3%. Será 3% mais 20% de honorários de advocacia. Então são 23%. Então, o cara na primeira ele fala, nossa, vai brigar com o jurídico, claro. Lógico. Pô, vocês não fizeram nada, tal, agora... Tá, não. Você está inadimplente, depois do 31º dia, vai para o jurídico, é a multa, juros e 20%. Acabou a inadimplência. Não vai começar para... mais. Não vai. E no segundo mês, continuou, judicializa. Acabou. Simples assim, né? É, mais ou menos. É simples. Mas assim, pra gente fechar aqui, no final das contas, o mais importante para que tudo se resolva é o que você falou lá no começo. Bom senso, diálogo. Bom senso, e comunicação é o primordial. Tudo que você faz como síndico,
você comunica, olha, estou fazendo isso, tal, Exato. tal, tal. Olha, não estou conseguindo fazer isso porque a inadimplência está alta. Não precisa expor ninguém, mas relata, comunica. Ó, a gente não consigo fazer comprar mais equipamento da academia porque nós não temos caixa. Exato. Porque tá aqui Comunicação. X, tá devendo. A comunicação é o principal de tudo. De tudo. isso. Pelo menos lá no meu condomínio está dando certo. Muito bem. É isso aí, senhoras e senhores. Olha, Dr. Issei Yuki. O arroba aqui do Instagram é arroba Yuki Advogados. Yuki se escreve com Y e K de quilo. Então é Y-U-K-I. Yuki. Yuki Advogados. Segue o doutor lá se tiver alguma dúvida. Se quiser bater lá na porta dele de madrugada. Tem bastante conteúdo de condomínio, qualquer dúvida, tá lá. Bastante conteúdo bacana demais. Claudinho, pô, Fala, mano, na minha sempre porta um não prazer precisa te bater receber. meia-noite, não, hein? Quem mora no condomínio do Claudinho vai bater na porta dele lá. Nada. Arroba Claudinho Negritude Júnior, JR. Arroba Claudinho Negritude Júnior. Gente, foi um prazer falar com vocês. Muito esclarecedor, principalmente para quem mora em condomínio. E assim, fica valendo essa dica, né? Gente, tenha bom senso, saiba trocar ideias. Exatamente, né? já Comunicação, a comunicação para tudo na vida, Pra né? A tudo. Já comunicação começa é no bom essencial. dia, né? Exato. Bom dia, vizinho, bom Que dia. É isso, né? Hoje em dia, É. eu entro no elevador, às vezes, no meu prédio, eu moro num condomínio que é uma torre só, então não Aham. tem muita gente. Aham. A pessoa entra. É o silêncio, né? Não, ninguém dá bom dia. Bom dia. Às vezes, só balança a cabeça. Eu falo, gente, cadê? Vamos bater papo. Verdade. Tem uma... Era tudo tão mais simples. Então, né? tem uma cena que acontece no filme O Príncipe de Nova York. Quando É. ele chegou em Nova York, ele... É. Bom dia, vizinhos! Ah, mas... pra você também! Que pariu. Falei, É isso mas o cara mesmo. mandou um bom dia, pô! Independente, já teve a Exatamente. comunicação entre É eles, pô. maravilhoso isso aí. Mas é isso, gente. Ó, então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sigam lá nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Valeu.